Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o José Tadeu, Juninho e o Kleber. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito legal para ser entrevistada. Ela nada mais é do que uma pessoa importante. Uma das pessoas que eu mais amo na vida. Minha amiga, minha psicóloga. Minha melhor pessoa que eu mais amo. A minha mãe. Obrigada pelas palavras, filho. Que gostoso, viu? Vai ter pensão, né? Vai ter gorjeta O no que final, hein? Será que tá querendo alguma coisa? Tá pagando a mesada dele? Direitinho. Nada, gente, brincadeira. Esse menino é um tesouro. Ele é sempre assim, ele é muito mesmo agarrado comigo, sempre foi. É o grande amor da minha vida. Ana, E vê se solta hoje, hein, Sim, moço? sim, vou tentar. Ana, o Tadeu hoje tá com 28 anos, né? 28, prestes a fazer 29. Tá. Ana, há 28 anos atrás, uma mãe tinha um filho, quando descobre que o filho tem nanismo, assim, não era... Aliás, não é que nem hoje, que a tecnologia tá aí pra todo mundo ver. Como foi sua reação quando você descobriu? Eu soube que o Tadeu teria nanismo já com 33 semanas de gestação. Né? E, quer dizer, para mim, a princípio foi assim um choque. Mas, na realidade, era o que eu mais queria no mundo, era um filho. Né? Eu tenho uma história obstétrica bem complicada. Eu demorei muito a engravidar, eu queria engravidar, eu tive problemas... E que, na realidade, eram mais questões emocionais. Não era orgânica. Eu não tinha nada orgânico, nem eu, nem meu marido. E aí, eu consegui engravidar uma primeira vez, depois de 3 anos de casada. E aí, eu perdi. Eu tive um aborto espontâneo, né? Que eu achei que eu ia morrer junto quando eu perdi esse embrião, né? Que nem era... Na realidade, nem chegou a se formar. A gente chama de ovo cego. E depois veio o Tadeu, né? Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu engravidei novamente e tive ameaça de aborto. Então, ele era muito precioso. Você passou muito. por tudo de novo, né? Tudo. O medo de chegar lá no ultrassom e ele não estar vivo. Nossa, foi bem complicado. Mas, a partir do momento que eu vi o coração, o sangramento parou, aí eu me tornei uma mulher totalmente diferente. Alguns dias atrás eu conversei com o Juninho na casa dele e estava falando que, desculpe quem está ouvindo, né, até a comparação, mas é o que eu sentia. Né? Naquele momento, quando eu descobri que estava gerando uma vida, eu me sentia como se eu fosse Nossa Senhora. Como se eu estivesse carregando Jesus Cristo dentro de mim. E meu pai sempre me perguntava, meu pai queria muito um neto, eu sou a primeira filha e seria o primeiro neto, era só eu casada primeiro, né? E o meu pai sempre perguntava, e o meu menino Deus, quando é que vai vir? E eu dizia, esse seu menino Deus tá difícil, mas quando eu suspeitei que eu estava grávida, inclusive o meu pai foi o primeiro a quem eu contei. Né? Num dia de ano novo, eu estava de plantão. Não, eu liguei do orelhão. Estava de plantão no hospital. E liguei e falei para ele, papai, olha, fica quieto, não tem reação nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho que o teu menino Deus já está comigo. Né? E ele ficou louco, primeiro porque vinha o menino Deus dele. E segundo porque ele foi o primeiro a saber dar desconfiança, não era nem certeza, mas a saber dar desconfiança. Então, na hora que eu soube que ele se teria nanismo, eu fiquei chateada, né, com o futuro. Eu já pensei logo no futuro. E não por causa dele ser diferente. E eu conversava muito com ele, muito. Mas nessa época você não sabia ainda que ele ia ter nanismo? Não, com meu pai não. Meu pai eu tava com 6 semanas, mais ou menos, né? E foi assim. Agora, quando eu descobri que ele ia ter nanismo, ela foi com 33 semanas, a minha reação foi assim, meu Deus, por quê? Por que que meu filho vai ter nanismo se nós não temos nanismo na família, nem de um lado, nem de outro, né? E
E meu filho, como vai ser? Será que quando ele crescer, será que vão querer namorar com ele? Era o primeiro pensamento que passou. Olha que besteira, Sim, né? sim. Mas foi. A única coisa que passou Acho que todas na passam minha por vida, isso. a única coisa que passou na minha vida foi isso. Será que vão rejeitar meu filho porque ele vai ser pequeno? Não Mas é? a senhora em nenhum momento. Não, Deus, eu digo, se eu mato se alguma mulher disser que É não uma quer leoa, namorar, uma leoa. não quer namorar com ele porque ele é pequeno, sabe? Eu pensava nisso. Mas eu conversava muito com ele. Desde que eu soube que estava grávida, eu já conversava com ele dentro do útero Sim, sim, mesmo. Muito. E quando eu soube que ele ia ter nanismo, claro que eu chorei. Não posso ser hipócrita de dizer que eu não chorei. Eu chorei. Sim, sim. Mas eu conversava com ele. Dizia, filha, mamãe não é rejeição. A mamãe, é que toda mãe quer gerar um filho, entre aspas, normal. Né? Porque ele só tem a estrutura menor que os outros. Mas a inteligência, né, o desenvolvimento mental, o desenvolvimento físico fora a altura, intelectual, tudo é igual ao dos outros. Sabe? Não é uma altura que vai dizer quem ele é. Né? E eu o criei assim, desde que nasceu, sem esconder e sem ter dificuldades. Ele foi uma criança que não foi super protegida, foi uma criança que, inclusive, eu acho que eu até larguei mais ele do que a Ana Catarina, porque eu tinha tanto medo dele se sentir menor que os outros, que eu joguei ele pro mundo. Ele tinha que se virar para fazer as coisas dele também. E pra segurar essa barra, Ana, assim, a família, irmãos, primos, sentiu algum tipo de rejeição? Ou não? Todo mundo te acolheu? Nada. A família, assim, né, foi fantástica, sabe? Fantástica. Também Seu te pai, É. seu pai e sua mãe, como que foi a reação quando ficou sabendo que teria um filho com nanismo? Qual que foi a reação? Foi normal, todo mundo fica assim surpreso, né? Todo mundo fica, por quê? Mas por que aconteceu isso? Por quê? Você tomou alguma medicação? Você teve alguma doença? E realmente foi uma mutação, porque desde que eu tive esse primeiro aborto, né, eu queria muito engravidar. Então todos os meses a minha menstruação atrasava. Aí eu achava que estava grávida, eu sentia enjoo, sentia desejo, sentia um monte de coisa. E aí comia. Aí o dia que eu ia colher o sangue para fazer o teste de gravidez, a menstruação descia, né? Eu não estava grávida. E aí quando foi eu digo, eu não engravido, isso foi muito tempo. Aí depois eu digo, como eu não engravido mesmo, eu vou tomar remédio para emagrecer, porque eu engordei muito, eu tinha engordado muito com esse negócio de todo mês achar que tá grávida. E aí eu conversei com uma colega que era homeopata, ela me disse que me deu uma medicação da homeopatia, mas eu não sabia a composição. Eu comprava dela, ela já me entregava. E aí no primeiro mês que eu tomei, eu comecei a sentir mais fome. Eu tava tomando, tinha uns 10 dias. Aí ela falou, eu falei pra ela, eu digo, que diacho de medicamento é esse que pra tirar fome? E eu tô com fome. Aí ela falou, Ana, tu não tem atraso menstrual? E eu disse, eu tenho, mas acontece que a minha menstruação atrasa, todo mês atrasa, agora eu não quero mais engravidar. Desisti, não quero mais, quero emagrecer. Aí ela disse, para a medicação e faz o beta-HCG. Aí eu parei, fiz o teste, eu estava grávida, né? E aí, depois de 6 semanas, eu perdi, né? Eu tive esse aborto espontâneo. E aí eu coloquei na cabeça que foi aquele medicamento. Ela disse que não tinha nada que provocasse malformação, que provocasse aborto. Mas, por dúvida, eu resolvi nunca mais tomar nada, medicação nenhuma, se eu não tivesse menstruado ou acabado de menstruar, né? Então eu sei que eu não tomei nenhum medicamento antes, não tomei. E durante a gestação eu não tive nenhuma infecção, eu fiz todos os exames de pré-natal, eu não tive nada. A minha gestação, olha, o que eu tinha de desejo antes de engravidar, eu não tive. Esse menino era uma bênção. Eu era um filho maravilhoso desde a barriga. Você acredita que eu ficava em dúvida se eu estava grávida mesmo? Porque eu não tive enjoo. Eu não tinha desejo. O menino não mexia. Sabe nada. Eu ficava com o meu... Que eu sou médica, para quem não sabe, eu sou médica, né? Na época era obstetra também, hoje em dia é só gineco. E aí eu tinha um aparelho que se chama sonar, que escuta o coração do neném. E eu vivia com esse aparelho
Toda noite que eu chegava do serviço, procurando o coração desse moleque. Procurando. Meu Deus do céu, mas esse menino... Será que esse menino tá vivo mesmo? Será que tem criança? Aí fiz ultrassom, ele tava lá, o coração batendo muito forte, tudo bem. Mas eu não via esse coração no meu sonar. Eu fui ouvir que ele já estava com quase 14 semanas. Estava com 13 semanas, aí eu consegui ouvir. Num domingo à tarde, após o almoço. Aí eu ouvi. Em casa mesmo? Em casa. Aí eu ouvi, nossa, foi uma emoção, uma coisa assim, do outro mundo. Mas tem um detalhe que eu gosto de falar, que eu acho assim, por que eu tive essa dificuldade de engravidar, né? Tudo foi por causa do emocional, mas tudo tem uns desígnios de Deus. Eu acho que Deus queria que eu fosse mais sensível com as minhas pacientes, entendeu? Sim. Então eu tive dificuldade. Começou pela dificuldade de engravidar. Eu passei isso na pele. Eu chegava com os meus colegas e queria investigar por que eu não conseguia engravidar. E aí fazia os exames e não tinha nada, o marido não tinha nada, e eles diziam para mim assim, ó, esquece que você é engravida, né? Outros diziam, adota que você é engravida. E aí eu ficava doente, eu ia para casa chorando, muito triste pela insensibilidade, sabe? Como é que você diz pro outro assim, esquece? Como se eu estivesse com aquele desejo, porque simplesmente eu queria, e agora eu quero engravidar e vou ficar doente, vou atrapalhar a minha gravidez, tá entendendo? Não é assim, não é? Então, se você não tem condições de ajudar, não atrapalhe. Exato. Tá entendendo? Não atrapalha. Aí, depois eu engravidei e tive aborto, né? É mesmo na minha área também, não é? Então, mulheres que chegam com aborto, que também chegam para baixo, querem saber por que abortaram, não é? Então, você tem um outro linguajar quando você já passou por isso. Você sentiu? Não Na é? pele, né? Sentiu na pele. A terceira prematuridade, porque o Tadeu nasceu prematuro. Em 33 semanas eu descobri que ele teria nanismo, com 35 ele nasceu. Ainda é considerado prematuro. Né? Então, é aquele medo, será que vai sobreviver? Será que não vai sobreviver? Tem 35 semanas, é limite, né? Então, é isso. E aí, a má formação. Ele né? nasceu quantos quilos, Ana? 2,590, 43 centímetros. 43 centímetros. Ele era grandão. Sim, sim. E deixa eu te perguntar, você foi parto normal ou cesárea? Foi cesárea, mas foi cesárea porque eu realmente não tive dilatação, né? A bolsa rompeu, eu esperei quase 24 horas, 18 horas mais ou menos, porque eu queria entrar em trabalho de parto. No tempo certo, a minha médica introduziu a indução, né? Que é aquele soro que as mulheres tanto reclamam, para que tivesse contrações, porque eu não tinha contração. A bolsa rompeu e eu não tinha contração. E ela colocou e as contrações vieram, mas elas não foram eficientes. E o meu colo não respondeu, o colo do útero, né? Que é por onde abre para o bebê passar. O colo do útero não respondeu. E aí ele começou a entrar em sofrimento. Né? Isso não tem explicação, né? Foi uma coisa que aconteceu aleatória, no caso da sim. Né? Algumas mulheres, também pela prematuridade também, às vezes não responde tão bem, né? Quanto a mulher que está de termo, né? Sem falar na má formação, aí quando eu tive o primeiro aborto, eu liguei para um professor meu da faculdade, que era muito meu amigo. Aí eu liguei chorosa, né? Para dizer que eu tinha perdido o bebê e que eu estava triste, o que é que eu podia fazer para saber por que eu perdi. Aí ele falou para mim assim, dá graças a Deus. Aí eu disse, graças a Deus que eu perdi um bebê? Ele disse, porque se você perdeu esse bebê espontaneamente, é porque esse bebê viria mal formado. Então foi melhor assim. E eu, do fundo do meu coração, nem pensei, sabe? Falei para ele assim, doutor, e quem disse para o senhor que eu não queria meu filho mal formado? Eu quero um filho, eu quero ser mãe. Seja ele normal ou com algum problema, você não sabe o que você está falando. Eu disse, tá bom, muito obrigada. E nunca mais falei com ele. Sabe? Porque é que eu digo para você, a insensibilidade é muito grande, entendeu? Você não sente, assim, no seu caso, você estava emocionalmente abalada, né?
querendo um filho e assim, quem deveria naquele momento te dar mais apoio, te dar mais atenção? Pode fala até palavras. falar isso, mas falar de um modo mais carinhoso, sabe? Não dá graças a Deus. Gente, não é assim, né? E acho que ele me conhecia um pouco. Ele não precisava falar assim, né? Mas tudo bem, passou, perdoei depois, digo, ele não sabe o que faz, o que fala, né? E deixa pra lá. E o Tadeu deu muito trabalho quando era criança? Tipo, quando ele começou a andar, como que foi? Não, eu tô te dizendo que esse menino, desde que, olha, na barriga, ele não mexia muito. Quando ele sai com a gente, dá trabalho, né? Vai dar trabalho, dá trabalho. Ele mexia muito pouco, mas me deu um susto. Sim. Me deu um susto. Foi por isso que eu descobri que se teria nanismo. Porque nesse dia, até me lembro, era a Copa de Seul, não é Olimpíadas. A Olimpíadas. E eu estava assistindo, porque eu estava de repouso, porque ele, uns dias lá, começou a dar um trabalho e eu fiquei de repouso. E aí, esse menino, eu lá assistindo a Olimpíada, esse menino, e eu contando, digo, meu Deus do céu, que esse bebê nunca mexeu. Ele não mexia, ele só dormia. E nesse dia ele mexeu 22 vezes. Aí eu digo, Jesus! Eu tava torcendo. Na minha cabeça era o cotovelinho que fazia assim, na minha cabeça, né? Que eu peguei assim, sentia uma pontinha. Aí eu falei, meu Deus. E nesse dia, a minha médica ia no meu consultório, que o meu consultório é na minha casa, do lado da minha casa. Fala quem é médica também. A minha médica é a madrinha dele. Minha madrinha. É Fátima Miranda. Que ela vai assistir esse vídeo também, ela sabe o quanto que ela é importante na nossa vida. Pra nós. E você teve um papo legal com ela, né? Quando teve o Tadeu, né? Qual que foi o papo? Um pouquinho aí. Que você falou lá na... Ah, sim. Quando teve, não, foi no... Quando descobriu tudo. Descobriu, no dia do ultrassom, né? Isso. Pois é, aí ela chegou para fazer o pré-natal, não ouviu o coração do Tadeu, com 3 aparelhos, o meu, dela e do outro médico que trabalhava comigo. Aí ela é muito resolutiva, muito. Nossa, é um anjo que Deus colocou na minha vida. Na mesma hora ela ligou pro hospital, Amparo Maternal, e ela conhecia o médico. Não, ela nem sabia que esse médico que falou com ela, se era o que ela conhecia, que ela também trabalhou lá. E aí ela pediu para que ele fizesse ultrassom para saber como é que estava o bebê. E ela foi junto comigo. E quando chegou lá, ele viu o coração. Imagina a minha loucura quando eu vi aquele coração batendo, né? O médico queria dizer para mim o que era. E eu digo, eu não quero saber, porque eu quero a surpresa. Mas ele viu que os ossos longos eram para 6 meses. E a cabeça era para 8 meses. E ele disse, olha, tem alguma coisa aí, né, que não tá legal. E aí pediu para eu subir para fazer outro exame no andar de elevador e ele foi com ela pelas escadas e ele orientou, sugeriu, né, que eu fizesse um morfológico de 3º trimestre. E aí ela foi também junto comigo, né? E lá é quando o doutor Davi Pares, que também é um anjo, quando ele viu ele passou o transdutor uma vez assim e ele disse assim, falo para quem? Aí eu disse, para mim, que sou a mãe, né? Aí ele disse, olha, 90% de chance de ter nanismo acondroplásico, né? Aí eu disse... Ufa. Eu olhei para ela, a lágrima desceu, sabe? Porque ela ficou emocionada de saber que, mesmo eu sabendo que o bebê seria diferente, que eu não me importava com isso, sabe? Não me importava. O importante era o bebê, Exato. né? E foi assim que eu descobri. E ele não mexia, né? E quando nasceu, o Tadeu só teve cólica com 15 dias. O Tadeu dormia, parece que ele sabia. Ele dormia 11 horas, meia-noite, e ele acordava 5 horas. Ele dormia. É treinado. Soneca, então. Ele é muito dorminhoco até hoje. Até hoje, né, Dedé? Né, Dedé? Então ele teve dificuldade pra andar, não, Ana? Não, ele um pouquinho de atraso teve, mas bem pouco. Perto do que o médico tinha dito para mim, ele falou que o Tadeu ia andar mais ou menos com 2 anos, 2 anos e meio. Né? Ele já me explicou por causa do peso da cabeça, né, e tudo. Mas o Tadeu andou com 1 ano e meio. Né? Também meus pais vieram para cá e eles ficaram os dois lá.
vem filho, vem. E ele um do lado, outro do outro. E esse Tadeu fazia esse caminho. Eu digo, meu Deus, fizeram uma fisioterapia com o Tadeu. Ajudou. Eu sei que quando eles foram embora, deixaram o menino andando. Né? Objetivo cumprido, né? Assim, na escola, você, por exemplo, Tadeu foi pra escola com 7 anos. Foi com 6. Foi com 6. Foi O com pai colocou com 6. Eu queria Eu pulei. 7. Mas foi Leio escola abaixo. pública ou escola particular? Não, foi particular. Foi particular. Já Teve foi alguma particular. dificuldade, Ana, dele interagir com os amiguinhos? Até Não. porque... Não. O Tadeu tem uma coisa que eu não sei explicar o que é, vem. gente. Eu não Lá sei. vem essa mágica. E eu sou muito convencida por isso, né? Eu acho que é porque eu e o Araújo, que é o pai dele, nós tratamos o Tadeu como se ele não tivesse nanismo. Tá entendendo? O Tadeu sempre fez as coisas dele e tudo. Independente. Ele é preguiçoso, né? Se ele puder pedir, com essa idade, se ele puder pedir pra alguém tirar a roupa dele pra ele tomar banho, ele pede. Pede Tá pra mim que você entendendo? vai ver. É safado, é safado. Vai pedir pra tirar sua roupa que você vai ver. Safado. Né? Mas ele sempre sempre fez tudo dele sozinho, ele teve que se virar. E ele tem uma coisa que eu não sei o que é, que ele encanta. Ele encanta por onde ele passa. Assim, 90% das pessoas ele encanta. Adultos, crianças, jovens, idosos, qualquer faixa etária. Então, na escola, ele era assim, amado. Tá entendendo? Amado. Fora na hora do futebol. Aí todo mundo vai entender isso, Que a educação né? é. Porque no futebol ele era menor, ele corria o risco de cair, né, mais fácil e Nesse caso, na educação física em geral, né? isso, em geral. Então, o que é que eles querem? Eles querem aqueles Ganhar. que têm uma chance maior de jogar bem, não é? Ou medo de machucar. E medo de machucar também. Porque pode ser, né? ele posso colocar ele, de repente eu não sei como chegar, ou posso machucar e não sei. Exatamente. Então, é a única hora, mas eles gostavam do Tadeu, os amigos, e conversavam com ele, mas só no futebol. Que não E as tinha jeito. namoradinhas? Ah, namorada é safado aí. Fica vermelho não, rapaz. Quer que eu fale, Nunca Tadeu? vi. Fica vermelho, Tadeu, hein? quer que eu fale das namoradas? É melhor não. Fala das namoradas, fala de todas. Todas. É loira, é ruiva, até tudo. Você tá safado mesmo, hein? Você tá pegando tudo. Você tá pegando Eu não tô sabendo. Eu não tô Será que é sabendo. mesmo? Tá pegando? Eu não tô sabendo de Ó, nada. eu não posso Não. falar muito das namoradas, não. Não. Esse é um assunto proibido. É tudo escondido? Caramba, você Não, tá, ela você não tá, sabe. Eu tá sei. pegando todo mundo escondido, né? As A minha mãe meninas, né? sabe tudo da minha Safadão. vida, mas Eu eu acho, sei. eu acho que o programa não tá apropriado. É pra maior de 18. Não é safadão, né? É safadinho, né? Né? Tadeu safadinho. Ô, Ana, você tem mais uma filha que não tem nanismo, né? Tenho a Ana Catarina. Teve algum tratamento diferenciado do Tadeu pra ela? Não. Você, ou Em casa? foi criado, Não, é do mesmo jeito, todos os dois. Olha, não separou. eu nunca escondi nada do Tadeu. Sim. Nada. A Catarina nasceu, ela foi crescendo e quando ela tinha 2 anos, ele já tinha 4. Aí ele percebeu, sozinho, que a Catarina estava maior que ele. E aí ele chegou para mim e disse, mãe, por que a Catarina tá maior que eu? Aí eu falei para ele, filho, é porque você nasceu com os ossinhos preguiçosos. Os seus ossos têm preguiça, eles não vão crescer. Porque era a língua que ele iria entender. Não adianta eu querer dizer que foi genético, que não sei o quê. Não adianta. Então, para que ele entendesse, absorvesse, eu falei que era porque os ossinhos dele eram preguiçosos e que não iam crescer. Mas, mãe, eu não vou crescer, eu não vou ficar nem do tamanho do meu pai. Eu digo, não. Eu não vou ficar nem do tamanho do fulano de tal, que era um amigo nosso, que era baixinho, mais baixo que o pai dele. Eu digo, não. E do tamanho do Douglas? Que o Douglas era amiguinho dele, né? Só que tinha uma idade, era mais velho que ele. E aí eu falei pra ele, você vai ficar do tamanho do Douglas, que é hoje. O tamanho que o Douglas é hoje. Porque o Douglas ainda vai crescer. E cresceu pra caramba. Aí ele disse, então tá. Pronto. Acabou.
Não teve Não. E sempre falei para ele a palavra anão. Quando ele começou a ficar maiorzinho ainda, eu digo, nós vamos andar na rua, as pessoas vão falar, olha o anão, olha o anão, olha o anão, porque você sabe o que acontece, não é? E aí eu falei para ele, Tadeu, o problema que você tem, a gente chama, o nome correto é acondroplasia, mas vulgarmente se chama de anão. Então você é anão. Você não pode se ofender porque você é anão, você é anão. Tá? Já estava preparando ali pro mundo. Já. Eu digo, porque o menino muito alto vão chamar de gigante. Não é? Tudo as pessoas apelidam. A sua mãe é gordinha, então vou chamar de baleia. Né? Se o outro é magro, chama de palito, de Olivia Palito, de não sei o que. Então tudo vai ser taxado de alguma coisa. Então você já vá se acostumando, porque quando sair, você poderá ouvir isso. E até onde eu me lembro, nós só ouvimos isso uma vez, não foi, Tadeu? Escandaloso, foi só uma vez. Escandaloso, dentro de uma livraria, ele comprando as coisas do colégio. E a garotinha viu eles, mãe, olha o anãozinho, vem ver o anãozinho, mãe. A mãe, coitada, não sabia onde colocava a cara, né? E aí, foi a única vez que eu vi o Tadeu ficar. Ele ficou agoniado, sabe? Agoniado assim, ele largou tudo lá. Mãe, vamos embora. E aí nós saímos da livraria. Eu disse, filho, calma. A vida é assim. Né? É uma criança. Sim. Ela nem sabe direito o que é que ela está falando e nem sabe que não deve agir assim. Né? Os pais devem orientar, devem ensinar, mas às vezes eu não me lembro de ter dito alguma vez para os meus filhos que não deve falar, chamar alguma coisa. Então eu não posso nem criticar muito, né, os outros. E é isso, né? Eu digo, mas ele é muito querido, graças a Deus, sempre foi. É um menino de bem com a vida, sabe? Para ele tá tudo bom. Agora não queira ver ele brabo. Não vi ainda, tô tentando, juro que eu tô tentando, eu não consegui. Eu não consegui. Você tá próximo já, tá bem próximo. Mexe com ele, fala assim do Palmeiras. Mas o Júnior ultimamente tá tentando mais do que eu. Hoje o Tadeu tá com 28 anos, assim, passou por toda essa fase de escola, amiguinho, e hoje ele tem uma vida já, trabalha, ele consegue se virar tudo sozinho. Tem seu carro, já tem seu apartamento, né? E ele não mora no apartamento dele, mora comigo ainda. Mas logo eu vou enxotar pra lá. Tá esperando a felizada. Viu, Felizardo? Ó, Tadeu tá solteiro. Solteiro, olha gente. Olha a sogra. É solteiro. É médica. E a sogra olha, gente boa. Olha. Tô fazendo não é ciumenta, só quer que trate bem meu gatão. E no momento, sem namorada. Aí, disponível. Vai, olha, fala. O que você diria, no caso? Você passou por isso. Hoje tem várias mães que estão assistindo a gente, que tá passando por isso agora. De ter aquela, meu filho vai ter nanismo. E aí, o que você diria para essas mães hoje? Porque é uma surpresa para elas. E você passou por isso. Eu digo, em primeiro lugar, que é um privilégio, tá? Que Deus quando dá um filho, não só com nanismo, mas um filho diferente, um filho com algum tipo de má formação, é porque Ele te ama, é porque Ele confia em ti. Sabe? Ele sabe que você vai dar o seu melhor e vai ser o melhor para esse filho. Sabe? Eu sou muito convencida, gente, eu sou muito convencida. Esse menino é de ouro. Às vezes a Catarina, que é a minha filha, pensa que eu gosto mais dele do que dela. Não é que eu goste mais, não. É que ele tem ele passou por diversas adversidades. Tadeu já fez 9, Tadeu 11? Não, acho que foi 9 cirurgias. 9 cirurgias. Né? E você nunca viu esse menino sem um sorriso nos lábios. Nem no hospital, quando ele operou da coluna, que não deu para terminar no primeiro tempo. E ele ficou aguardando o segundo tempo, ele lá agoniado. Eu vendo que ele estava muito agoniado. E ele lá, Tadeu, o que é? Nada. Até que um dia ele não aguentou e começou a chorar. E eu peguei e falei para ele, filho, o que está acontecendo? Mãe, eu tô com medo. Eu disse, do quê? Da segunda cirurgia? Tô com medo de ir para a segunda cirurgia, que era uma semana depois, né? Que a cirurgia foi imensa. Aí eu olhei para ele e disse, filho, por que você nunca me falou?
Você acha que a mamãe não tá com medo? Você acha que não? Ele preocupado comigo. Ele sofrendo e preocupado no que... Ele disse pra mim, eu não quero te ver sofrer mais do que você já tá sofrendo. Ele não queria que a senhora passasse, assim, não queria que a senhora visse nele o sofrimento dele. Ele guardava pra ele, pra não demonstrar pra senhora. Sabe, até no momento de dor dele, ele resolveu guardar pra ele, pra me poupar. Tá entendendo? Então são coisas assim que a gente passa junto. Eu falo pra ele, ó, filho, a gente tá junto nessa, né? E a gente tem que confiar um no outro. Eu tô com medo, e daí vai. Então não é que eu gosto mais dele, não. É que ele precisou de mim. Muito, muito, muito. Você não imagina o tanto que a gente já andou para médico, para dentista. Tá entendendo? Ele fez cirurgias grandes. Né? E então ele precisou muito de mim. Mas ela é a minha caçulinha. Ela é o meu dengo, ela é o bebê que... eu não contei um detalhe no início. Eu não queria ter filho. Eu não queria ter filhos. Rebobina. Eu não queria ter filho homem. Eu queria ter só menina. Conversas aí, né, senhor Tadeu? Aí tudo isso, Deus me mandou um menino primeiro, me mandou um menino diferente, porque confia em mim, sabia que eu ia dar conta. Pra me mostrar que a gente ama o que vem pra você. Mãe que é mãe ama o seu filho. Ela não desiste dele, ela não rejeita. Tá entendendo? E esse foi. Sabe o que é que eu fiz? O Tadeu tinha uma foto. Ai, Tadeu, eu não sei onde está essa foto. Eu devia ter trazido essa foto. Eu coloquei no meu consultório, eu fazia pré-natal. Quando ele nasceu, eu ainda fazia pré-natal. E aí eu coloquei num porta-retrato do lado do meu computador. E aí as pacientes chegavam grávidas e aí... Ai, doutor, eu quero fazer ultrassom porque eu quero saber se meu bebê tá bem, não sei o que mais. Eu digo, tá, mas ainda não dá pra ver, né, agora que está bem. Vamos ver se tá vivo, né? Se tá bem. Aí as pacientes usavam muito essa expressão. Vindo com saúde é o que importa. Vindo com saúde perfeito é o que importa, né? Aí eu perguntava para elas assim, e se você fizesse ultrassom e o ultrassom dissesse que o seu filho vinha com um defeito, vinha com algum problema, o que você faria? Ai, doutora, eu não consigo nem imaginar, eu nem sei o que é que eu ia fazer. Eu tive só 2 que disseram para mim que fariam um aborto. 2, me foram na lata assim, se eu soubesse que tinha algum tipo de malformação, eu abortava. As outras ficavam, eu não quero nem pensar nisso, não sei o que mais. Aí eu dizia para elas assim, e se você soubesse que seu filho ia ser anão, o que é que você faria? Doutora, não sei. Aí eu virava a foto dele para elas, sabe, e mostrava. Eu dizia, você mataria essa criança? Olhava assim, eu dizia, porque essa criança é meu filho. Você já imaginou se eu pensasse desse jeito? Que eu não queria porque ele tinha nanismo, né? Olha, ele trepado numa árvore lá no alto, eu não sei se era um cajueiro, não sei o que era que ele estava. Tu lembra dessa foto? Eu lembro dessa foto. Lá em cima na foto. Que ele andava, né? Ele andava. Quer dizer, ele anda, mas agora com auxílio de muletas. E aí, eu digo, olha o sorriso, tem dinheiro que pague? Sabe, não tem dinheiro que pague. Olha, isso aí você pode dizer que essa criança não é feliz? Então, aquele medo foi momentâneo, o amor superou tudo. Mas e não é... Você diz da paciente? Não, no seu caso. Não, no meu não tive. Tive aquele... Porque você tem aqueles minutinhos, né? Lá, fala, e agora? Como que vai ser? Porque até então você tem um pouco de interrogação. Você não sabe, você nunca passou. Mas o amor depois supera tudo aquilo e... Tá esse homem, esse cavalo aí com a gente hoje. E é isso. E é muito bom, muito bom. Muito bom ser mãe dele, muito bom ser mãe da Ana Catarina também. Tadeu, fala um pouquinho pra gente, então, como que foi a sua infância, no caso, como que foi a ajuda da sua mãe, o tão quanto foi importante a ajuda da sua mãe na sua vida, e aí na escola, pode fazer um resumo pra gente entender o seu ponto de vista. Bom, o meu ponto de vista, referente à escola,
como minha mãe já falou. Só não gosta de estudar, viu? Essa parte Ele foi gosta, tranquila. ele gosta de ir na escola, gosta, né? Mas por causa da socialização, mas... Eu acho que é por causa do lanche. Tá gordinho, né? Então, a parte do colégio mesmo, eu não lembro em nenhum momento de ter sido desrespeitado, de ter sido maltratado, de ter sido deixado de lado, jamais. Como eu acho que não só eu, como todos, pessoas com nanismo, devem sofrer um pouco ali na hora da educação física. Por quê? Porque nenhuma criança quer perder, todo mundo quer ganhar. E sabia que, pô, Tadeuzinho é pequeno, Tadeu não tem força pra chutar a bola, Tadeuzinho é pequeno, Tadeuzinho não consegue correr. Então eu fui tentando como posso explicar? Me reinventar. E eu aprendi aos poucos, indo deixando isso de lado da minha vida. Tanto é que eu cheguei em uma certa idade, eu acho que uns 14 anos, eu sempre mudei muito de colégio. Eu mudei de primeira a quarta foi em um, quinta a sétima foi em outro. Mas por que você mudava? Porque não sei achava responder. que era melhor. Achava que era melhor. Você estava procurando Um melhor. Um melhor. Colégio mais... que Para mais- preparar, porque nosso sonho sempre foi que eles fizessem USP, Sim, sim. né? E- Até por conta financeira mesmo, né? E pela qualidade de ensino. E eu queria ser Então, médico. Então, ele dizia que queria ser médico. Ginecologista também? eu falava que queria ser ginecologista mesmo e falava que minha mãe ia me ajudar nos partos. Oh. Ia ser obstetra também, eu queria. Era por isso mesmo, Tadeu? Era, por isso. tá. Por isso. Por que você ia perguntar alguma coisa pra ele? Não, assim, não vou né? entrar. Não vou fazer polêmica aqui, não. Vai. Então, esse colégio, por exemplo, que eu estudei, a amizade é tão forte, que até hoje a gente se conversa. Então, Até hoje. você fala pra mim que você tem amigos de... Da época do colégio. Puta, 15 anos atrás? Isso. Isso. Exatamente. Há 15 anos atrás. bacana. 2000, eu fiz a minha cirurgia da coluna, que foi a cirurgia mais complicada, eu fiz em 2007. Eu tava na 8ª série. Foi quando eu conheci essa turma barra pesada. E até hoje a gente se fala. A gente se fala, sai. Não estamos saindo agora devido à pandemia, mas a gente troca mensagem, pergunta como estamos. E eles fizeram uma coisa por mim que eu nunca vou esquecer. E eu achava impossível isso na minha cabeça. Uma festa de aniversário surpresa. Totalmente Na escola. surpresa. Que bom. Que legal. Eu simplesmente cheguei no colégio. Mobilizou toda a escola, na realidade. Você parou a escola, então. Mas eu não parei a escola, mas eu parei as duas salas. Parei As uns 2 oitavas. As 2 oitavas do período da manhã eu parei. Eu cheguei na escola, na época eu tava de cadeira de rodas, para a Você cirurgia da coluna. nem imaginava. Não, eu simplesmente cheguei, bateu o ponto e o colégio, ele tinha elevador, mas era um colégio meio antigo, não era 100% acessível. E uma coisa que eu achava bacana, por exemplo, eu usava cadeira de rodas e meus amigos com Brigavam. 14 anos carregavam a cadeira de rodas. Um segurava na frente, outro segurava atrás, descia 2 degrauzinhos, ia pro elevador, um subia pro elevador, outro já subia pela escada correndo para ir pra sala. E isso é um grupo de 4 amigos que eu falo até hoje. Até hoje. No seu caso, você assim, da sua infância até hoje, você não teve nenhuma, tirando essa que a sua mãe falou, nenhuma Não, tem... imagem de preconceito que você Assim, sofreu em algum momento, assim? Eu não diria... Tadeu, eu não considero isso um preconceito. Não considero preconceito porque foi uma criança. Sim. Uma criança. E eu acredito muito que a criança, ela é espontânea. Ela vê uma coisa diferente, chama a atenção dela, ela quer saber o que é. Só que ela não sabe o nome correto, ela não sabe como se expressar. Então eu relevo, só que realmente eu fiquei com vergonha, eu me senti envergonhado. Eu me senti um negócio ruim, um negócio desconfortável. Já aconteceu outras vezes? Já aconteceu, mas eu não liguei. É que essa... Houve muito o hominho pequeno, né, Foi, Tadeu? o O hominho hominho pequeno, pequeno. mas aí não agride. Criança de barba. Criança de barba. E já aconteceu de eu estar andando, por exemplo, em casas com os amigos, e a criança vem brincar comigo.
Aí eu pego e explico, falo, ó, não, é assim, assim, assado. Aí a mãe ou o pai vem, fala também. E assim vai. Então eu sempre te relevei, né, eu relevei na boa, na boa. E a adolescência também, eu acho que foi super... E no banheiro, lá na CD. O garotinho chegou, ele tava tomando banho, o garotinho chegou e disse, mãe, não, pra mim foi, porque ele perguntou, Foi né? pra você. Foi pra mim. Tia, por que que ele. Tem Por que, que cabelo ele no tem. sovaco. Por que, que ele tem cabelo no sovaco? A mãe do menino ficou extremamente, sabe, eu disse, é natural, calma, não precisa ficar. Ela queria brigar com o menino, sabe? Eu digo, calma. Eu digo, é porque ele é homem, ele já é homem, só que ele é pequeno, mas ele é homem. Você é menino. Conversei com ele. Ah, é, tia? É, eu vou ter também. Vai, você também vai ter pelo. É isso que eu bato às vezes aqui, assim. A sociedade em si não tem um conhecimento da gente com o nanismo, né? Então, assim, às vezes a criança vai lá porque ela nunca escutou aquilo do pai, ó, tem pessoas diferentes, Isso, tem exato. criancinhas que é diferente. Então, esse conhecimento que as crianças não têm, que os pais não teve, que tá faltando. Sim. Eu, por exemplo, na época do colégio, nenhum amigo, coleguinha de sala, nenhum, nunca se referiu a mim com o termo baixinho, pequenino, anãozinho. Sempre Tadeu. Com Ou, respeito. ou Tadeuzinho, Sim. né? Agora, depois que eu fiquei mais velho, aí pegou o Tadeuzinho. Tadeuzinho também me chamou muito. Eu não tinha apelido e gostei. Pegou, Tadeuzinho. Não, bacana. Mas hoje você trabalha, você está estudando, não? Não estou estudando, mas trabalho muito, na minha humilde opinião. saio cedo, volto tarde, dirijo, já fiz viagens de dias de carro, sou apaixonado por direção, faço minhas loucuras, a última delas pular de paraquedas, quero pular de Essa novo. foi a última mesmo. Foi. Loucura foi. Foi pular de paraquedas, a última. Eu, quem não assistiu, tem um vídeo lá, viu? Tem um vídeo lá no Eu nosso juro, Instagram, hein? Eu não tenho coragem. Eu tô querendo agora levar vocês dois pra pular Eu não tenho comigo. coragem, Não cara. vai pular, não vai Tenho pular, não vai labirintite. pular. Eu Você tenho não é homem? labirintite. Eu sou homem, mas eu tenho labirintite. Tá, explica aí, Boticário. Medo mudou de nome, labirintite. Tá bom. Eu acho muito isso. Eu acho que, por exemplo, paraquedas era uma coisa que eu tinha muita vontade. Então eu queria saber qual é a sensação 5 de voar, a sensação... Pra mim, eu tenho a sensação de liberdade, de voar como sensação de liberdade. Então eu queria sentir isso. Com medo danado de dar alguma coisa errada, mas eu queria sentir isso. E deixa eu perguntar, por que você não chamou sua mãe? Pra ela pular totalmente de paraquedas? Deus Ela não me tem coragem, livre. ela não sei que não tem. É médica. Ela também tem labirintite. Tem É, labirintite. tem labirintite. Tem hipertensão, tem labirintite, tem. Mas é médica. Então você caiu no chão, você... Já leva o... Já. Como que é aquele... Desfibrilador. Então, é. aí você já faz tudo, entendeu? Então, Tadeu, você me fala que hoje o nanismo nunca te barrou nada. Tudo que você quis fazer, você fez. Sim, assim, eu tive que aprender a pôr o pé no chão, tá? Por exemplo, eu falei pra minha mãe que eu queria ser o quê, mãe? O que eu queria ser? Piloto de corrida. Piloto de corrida. Fórmula 1. Primeiro piloto anão de qualquer tipo de corrida. Eu queria ser. Tem que... Aí eu peguei e botei o pé no chão, fui atrás, ver e falei, ó, não tem como. Entendeu? Vamos trocar de sonho. Vamos trocar esse sonho pra quando eu ganhar na Mega Sena. Então eu fui. Eu acho que assim, eu fui muito me adaptando ao mundo. Ao que é sonho e ao que realmente eu posso conseguir, eu posso alcançar. O paraquedas pra mim mostrou muito isso. Eu tenho adaptação? Não tem. Mas tem a roupa, tem a questão da escola querer que você pule, querer te ajudar. E graças a Deus, aonde eu saltei, me ajudou nesse quesito. Deixa eu te falar. Nós vamos chegar no fim aí. Eu quero que você fale algumas palavras pra sua mãe. Porque acho que é bom, né, Kleber? Põe o papel ali já. Põe o papel. Põe o papel aí. Fala olha nos olhos dela e fala algumas palavras pra ela, de coração. O que ela foi pra você O até que hoje? ela foi pra você? O Ele que vai ela chorar representa. também, ó. Tomara, ele dá audiência. E também o que você. O que ele te representa também na sua vida. Pode falar. A minha mãe... Nossa, nem comecei, já começou a lacrimejar. Presta pra ele o papel. Presta o papel. A minha mãe... Pronto. Meu pai não está aqui também, mas a minha mãe e meu pai, pra mim, são
meus pontos de... Meus alicerces. São os meus alicerces. Eu falo muito pra eles, fazem mal pra mim. Mas nunca, jamais tente machucar meu pai ou minha mãe. Eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Eu não Se sei. existe super-herói, Pra mim é meu pai e minha são mãe. eles. A minha mãe me ajudou muito, sempre. Mesmo eu com medo, lá do meu lado. Me apoiando nos sonhos. Queria dirigir. Foi comigo na autoescola, me ajudou. Quando eu falei pra ela, mãe, eu preciso trabalhar. Eu quero trabalhar. Por acaso, ela teve a sorte de ela lendo o jornal e achando um lugar que ia me encaixar perfeitamente. Fui fazer entrevista com várias pessoas, ela ficou lá embaixo, eu lá agoniado, ela lá embaixo o tempo todo me esperando. Sempre teve do seu lado. Quando eu saí, vi ela lá chorando e eu com um sorriso no rosto. Ela falou, passei. Agora é só esperar a empresa chamar. Fui trocar de área também. Quem foi na entrevista comigo de novo? A mãe. Primeira entrevista, cara a cara com o chefe. Eu nunca tinha ido na minha vida. Nunca tinha ido. Fui lá, ela ficou lá embaixo de novo comigo. Me chamaram, subi, fiquei o tempo todo lá sozinho, eu e o chefe. Conversamos por quase 1h30. Cheguei também de novo, minha mãe lá chorando. E eu só com um sorriso no rosto, mãe, passei de novo. Eu vou trabalhar onde eu quero agora. Então, tanto ela quanto meu pai são pessoas muito importantes. Eu tenho uma afinidade muito grande com ela, porque a gente pensa igual, a gente tem as cabeças, as formas de ver a vida, a forma de pensar muito igual. A gente tem nossas brigas? Temos vários arranca-rabos, às vezes. Mas estamos ali, eu do lado dela para ajudar ela se precisar, e ela do meu lado. Então, essa mãe, por isso que eu falo, é a melhor mãe do mundo e a melhor mãe que Deus poderia ter me dado. É a única que tem. Olha, E ele é o meu filhão. Sabe, eu nunca tenho vi o Tadeu chorando, Ana. o meu convencimento dele, de todas as superações dele. Ele nunca desistiu. Ele nunca teve medo. Sabe? Ele nunca teve medo. Isso, eu vejo tanta gente com medo de enfrentar algo. E eu nunca vi o Tadeu dizer, não, eu não vou porque eu posso não conseguir. Isso não é pra Nunca. mim. Sabe? Então, isso, e eu tenho um convencimento porque eu sei também que eu faço parte disso. Porque eu o criei assim, Sim. né? Que se ele tem dificuldades, eu também tenho. Eu também já passei por muito. Eu vim hoje aqui gravar, vocês sabem, né? Eu odeio câmera, odeio ser... Alguém ficava me olhando de cá lá em cima, fazer palestra, eu não gosto. Mas como era para falar da vida dele, falar da vida do Tadeu, para mim é muito fácil. Vale a pena. E o que fácil. você falaria E agora gosto. para ele aqui nos olhos? Fala pros olhos dele. Eu te amo. Ana, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. A intenção era essa mesmo, mostrar a visão de uma mãe. A intenção era fazer eu chorar, né, essas filhas da mãe. Também. Era mostrar para as mães hoje que passa por isso que você passou lá 28 anos atrás, para mostrar que não é porque ele ou uma criança vai ter nanismo que ela vai ser incapaz. Pelo contrário. A diferença de uma pessoa com nanismo com uma pessoa normal é só a estatura. Só. E agora Somente a você estatura. fecha o programa. Putz. Fecha, vamos lá. Pode fechar o programa, fecha. Vai ter aquele gritinho nosso? Fala. Vai ter o gritinho. Vai ter surpresa, vai. Então eu vou fazer um Vai ter negócio surpresa. que eu escutei aqui hoje. Ah, então vai, fala. Não é um navio, não é um avião. É o The Trigger! Fecha, diretor! Fecha, diretor! Ai, Vai